Oficialmente, então, boa noite a todos. É muita gratidão eu tenho aqui pelo nosso presidente da casa, pelo convite que foi feito, pelo Luiz, que também reforçou esse convite, de trazer aqui um pouquinho de conhecimento, uma troca e um aprendizado. Aquela situação que eu sempre falo para todos quando tem alguma aula aqui no Caritas, que quando nós ensinamos, aprendemos duas vezes. E como estamos num constante movimento de aprendizado, então eu vou considerar essa nossa palestra e evangelho de hoje como uma forma de eu aprender um pouco mais com vocês. Então também agradeço a paciência e a oportunidade que vocês estão me dando aqui. E acima de tudo, a Deus por permitir trazer um pouco da palavra de conforto, de alegria e sabedoria para a nossa vida. O tema que eu vou falar aqui hoje é piloto da vida. Vamos lá. Então, assim, a inspiração que eu fui buscar aqui eu coloquei uma imagem do universo para tentar demonstrar para vocês onde eu fui buscar a inspiração desse tema da palestra do piloto da vida. Essa inspiração ela veio aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, onde nós falamos das várias moradas da casa do meu pai. Se nós lembrarmos também na questão número 55 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou aos espíritos, né? Nós somos os únicos habitantes do planeta? E na ocasião os espíritos falaram não. Existem várias moradas da casa do pai, sutis e grosseiras, que nós conseguimos enxergar até hoje com o nosso grau de evolução, são as moradas grosseiras. Mas com o passar do tempo, com a evolução do nosso planeta, com a evolução das pessoas que moram no nosso planeta, eu costumo chamar de educandário, né? Esse educandário, essa universidade chamada Planeta Terra, trazendo algum aprendizado para nós, permitindo esse aprendizado. E algum dia eu tenho certeza que nós vamos ter aí a honra e a oportunidade de começar a enxergar também essas moradas mais sutis. E o que nós podemos também aqui lembrar, quando nós olharmos para um planeta como o nosso, que é um planetinha, né? Como já ouvi muitos comentários sobre isso, né? É um planetinha na Via Láctea, no meio de mais de 3 bilhões de galáxias, e nós ainda continuamos com aquele pensamento que nós somos os donos e podemos controlar tudo em nossa vida. Deus é uma pessoa, uma entidade, uma força, uma crença. Me permitam fazer esse tipo de comentário, mas só para fazer a ligação que de vez em quando eu busco para tentar atender os meus desejos. Tá certo isso? Principalmente na dor, né? Eu só busco Deus na hora da dor, na alegria, até esqueço de pedir, de fazer uma gratidão, de agradecer por que eu tenho, agradecer por mais um dia que eu acordo, agradecer por mais um dia que eu consigo completar, agradecer por superar mais um dia. E eu costumo até dizer, eu aprendi com meu sogro, que todo mundo costuma falar problemas, né? Meu sogro fala uma frase muito interessante, que nós temos assuntos a resolver. Todos os dias, não importa o tamanho, grande ou pequeno, nós temos assuntos a resolver. Em todas as instâncias da nossa vida, inclusive a religiosa e espiritual. Por que eu trouxe essa imagem aqui? Para nos recordar
o que é importante na nossa vida. E aí eu coloquei essa imagem de uma aeronave, onde tem assim o seu cockpit, e com essa questão do piloto da vida, e com essa pergunta: quem é o piloto da sua vida? Muitos vão falar, ah, talvez com demagogia ou não, Deus é o piloto da minha vida. Ah, Jesus é o piloto da minha vida. Nossa Senhora é o piloto da minha vida. O meu mentor, os amigos benfeitores, meu anjo da guarda é o piloto da minha vida. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Quando, quando Kardec nos trouxe também a orientação dos espíritos, e eles falaram no Código Penal da vida futura, eles falaram que lá demonstra, tanto no livro Céu e Inferno, como na Gênesis, que são livros da obra também espírita, eles referem-se sobre isso. Esse planeta que nós vivemos é a oportunidade que Deus nos dá, como um pai de amor e de caridade, para evoluirmos. Evoluirmos junto com o próximo. Nós não somos seres sozinhos. Nós somos seres sociáveis. Seres que aprendem um com o outro o tempo todo. E quando nós estamos nesse ritmo e começamos a compreender que esse Deus tão bondoso tem uma paciência muito grande conosco, que é um Deus de amor, não é um Deus punitivo, nós começamos a ter ações e atitudes que nos levam a olhar para dentro. Sabemos que aí fora, notícias, o nosso dia a dia, não é fácil. Sabemos que nós estamos num mundo finalizando o caos em toda parte. Mas também sabemos o que a correlação do piloto da vida com essa parte do evangelho, que é a transição dos mundos. Porque se nós lembrarmos, nós temos mundos evoluídos como Capela, Sírios, Alcione, mas temos outros que é menos evoluído que o Terra, que é a Quirum. Muitas das pessoas que não vão conseguir mais reencarnar aqui na Terra, na próxima, na próxima passagem de um planeta que nós temos de prova e expiação para um planeta de regeneração, serão encaminhadas para Quirum. Então, assim, é um dos planetas que o plano espiritual nos trouxe através de comunicado confirmado por várias casas espíritas. Então, não é uma coisa que vem da minha cabeça, não estou falando de achismo, isso aqui está tudo escrito nas revistas espíritas, nos relatos e nos livros. Mas por que isso é importante? Das moradas da casa do meu pai que nos permite evoluir, nossa casa, nossa morada também, nosso planeta Terra está em evolução, e ele vai evoluir à medida que quem mora nele, somos nós, também evolui. E aí, essa morada não é só física, nós temos a morada que é um pouco mais sutil, e muitos já ouviram falar, de umbral, de balinas, mas também existe as colônias. Boa Nova, Padre Chico, Alvorada, Renascer do Sol, como outras. A mais famosa de todas, que o André Luiz, um dos nossos queridos aí, seres que nos trouxe um pouquinho da notícia do plano espiritual, lá na década, nos anos de 1940, que é nosso lar. Mas existem tantas outras, né? Vamos retomar onde eu tinha parado com vocês, que é a problemática da humanidade, né? Então, assim, por que eu falei da evolução dos mundos e da nossa evolução? Como é importante para dentro e aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá de evoluir, de voltar de novo diante desse código penal da vida futura. Porque o Pai é tão bondoso que fala: olha, você errou, reconhece, volta
espia, pratica, e aí eu quero ver se você confirma que evoluiu um pouco mais, né? Então, e por que que isso é tão importante? E quando olhamos para dentro, nós estamos ainda num ambiente de um planeta de prova e expiação, porque a maldade ainda ela é de um grau elevado. Vamos dizer assim, a bondade é maior, mas ela ainda existe muita maldade no nosso planeta. E a maldade dentro de nós, inclusive. Ah, eu não sou maldoso. Eu já estou quase um santo. Às vezes mas isso eu falo sempre para minha esposa, tá? É que ela não entende. Eu já estou quase um santo, ela não entende isso ainda. Mas, tirando a brincadeira, nós temos, todos nós, infelizmente, temos um pouquinho de maldade dentro do nosso coração e do nosso pensamento. A minha própria esposa fez uma palestra, que eu recomendo todos assistirem também, na sexta-feira passada, que fala sobre o pensamento. E o que é interessante, o que isso tem a ver? A nossa doutrina é tão fantástica, a doutrina dos espíritos que nos trouxe essas informações é tão fantástica, que tudo é interligado. O nosso pensamento atrapalha ou ajuda a nossa evolução. O- Antes de pensar, gerou um sentimento. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês estão no chuveiro, na casa de vocês, onde estiver, no carro, dirigindo, no ambiente deitado na cama, olhando para o teto. De repente, o pensamento começa a lembrar de alguma coisa do passado ou a pensar em algum problema presente, e aquilo gera um sentimento e gera ali uma reação, uma atitude que às vezes nos tira até do controle emocional. Por quê? Porque nós estamos ainda aprendendo a como lidar com nossas emoções. Nós ainda não conseguimos isolar esse tipo de pensamento de maldade ou de uma falta de esperança e uma falta de fé em nós mesmos, porque esse é o grande cerne do piloto da vida. Deus nos tem como uma semente colocada aqui no planeta, criada para evoluirmos, para crescermos, para termos a condição de ser melhor a cada dia. É fácil? Não, isso não é fácil. Concordo com vocês. É dia a dia, é um dia de cada vez que nós aprendemos isso. Mas fica mais fácil quando nós vigiamos os nossos pensamentos, quando nós cumprimos aquilo que Deus nos traz, que é voltar para o rumo de ser perseverante, o rumo de entender que tudo parte daqui e eu permito ou não aquilo, as coisas me atingirem, o rumo de ser uma pessoa melhor em comunhão com os nossos amigos benfeitores e da nossa maior superioridade, que é Deus. Só que nós esquecemos disso. Vamos sair aqui hoje da palestra, do Caritas, ou no momento que vocês escutarem essa palestra, em um tempo diferente aí na internet, depois da gravação, e vocês vão parar para pensar, olha, poxa, saí raciocinando alguma coisa dessa palestra. 2 dias, 3 dias depois, infelizmente, nós temos o ato de esquecer quase tudo. Entrar no módulo, Deus vai cair lá para a posição número 50 de novo, porque eu tenho que trabalhar, contas para pagar, cuidar do não sei o quê. Depois eu penso nesse negócio de Deus. Isso, isso. Piloto automático. Você pegou uma das minhas. Tá antenado, isso aí, presidente. Isso aí. E esquecemos que o piloto da nossa vida somos nós mesmos. Não é Deus. Não é Nossa Senhora. Não é Jesus. Nós temos controle total dessa aeronave chamado ser humano, aos olhos de Deus, criado como filho, com potencial, ou filha, com potencial de crescimento, de evolução e de fazer o que ele espera que deve ser feito. Nós somos os pilotos da nossa vida. Deus, ele é o nosso guia e radar. Colocou Jesus
como ali um orientador de rota, mas quem pilota a nossa vida somos nós. Quem toma as decisões, qual é a rota que nós vamos tomar, qual é o aeroporto que nós vamos pousar, qual é a turbulência que nós vamos enfrentar, somos nós. E eu trago isso para vocês porque esse é o meu dia a dia. Quando eu falei para vocês no início que eu aprendo com vocês, é porque eu venho passando por uma fase como essa e eu aprendi que eu sou o piloto da minha vida. É óbvio que sem as orientações que Cristo nos trouxe, sem a bênção de Nossa Senhora e sem a permissão dos nossos amigos benfeitores, eu estaria antenado com um pensamento bom, puro, antenado no que eles tentam nos trazer o tempo todo, eu perco o controle dessa aeronave. Por isso que muitos se enganam quando pensam, não, Deus é o que controla a minha vida. Não é assim. Ele é um pai tão bondoso que eu te coloco lá, mas para você aprender sozinho. E estou aqui para te amparar quando precisar. E te dou a chance de voltar para tentar outra vez. Que é o famoso prova e expiações que nós chamamos na nossa doutrina. O único ponto é que nós continuamos remetendo um pouquinho o que éramos no passado, né? Um passado não tão distante, de cair naquela frase que eu falei agora há pouco atrás. Eu sou o centro do universo. O planeta Terra é o centro do universo. E esquece que esse universo ele é muito maior do que nós imaginamos. Esquecemos a todo momento que o potencial de... Só um momentinho, vou tomar um pouquinho de água. O potencial de crescimento que nós temos aos olhos de Deus, não conseguimos mensurar. Porque não temos essa capacidade de entender esse amor e essa caridade que Ele espera de nós. Conosco mesmo. Um outro fator, né, presidente, de uma aeronave é o quê? Quando tem algum problema de pane, da despressurização, o que nós fazemos primeiro? Colocamos a máscara em nós mesmos. Depois, vamos tentar entender o que está acontecendo do lado e tentar ajudar o próximo. Mas nós temos também um hábito muito ruim de querer sair ajudando o próximo, julgando o outro, querendo que o outro é culpado, esquecendo de olhar para nós mesmos primeiro. Sem botar a máscara em nós mesmos primeiro. O outro que é culpado, o outro que não sei o quê, o outro que precisa de ajuda, eu não preciso. E aí nós vamos entrar numa palavrinha que eu já falei aqui, repito. O egoísmo nosso, de cada um de nós, é o que ainda nos faz ser um planeta de prova e expiação. Um planeta de regeneração, o egoísmo quase some, praticamente. O mal, praticamente quase zera. Ele não diminui, ele não zera totalmente, mas quase zera. Mas por quê? As pessoas que vivem num planeta de regeneração têm um pensamento mais elevado, conseguem controlar mais essa aeronave chamada vida de uma forma mais rápida. E esse é o desafio que nós temos aqui como pilotos da nossa vida. Como controlar essa aeronave chamada vida que nós estamos presente. O passado já foi. O aeroporto que nós decolamos lá atrás já foi, já ficou para trás. Agora nós temos que pensar na próxima rota, no próximo pouso. Com turbulência ou não, como é que nós vamos fazer esse nosso próximo pouso da vida? Para voltar para o nosso famoso, nosso lar, Alvorada Nova, e assim o que for a colônia que nós tivemos a oportunidade de voltar. Por isso que eu trouxe essa palestra para nós pensarmos juntos, né? O que continuamos fazendo que impede de controlarmos e ser o piloto da nossa vida? Eu estou procurando essa resposta ainda. Compartilhei um pouquinho hoje com vocês para verificar se eu saio daqui um pouquinho melhor do que eu entrei.
E eu espero que todos vocês saiam também. Essas duas palavrinhas que eu falei, eu repeti várias vezes durante aqui a nossa conversa hoje, que é caridade e amor. A caridade é a principal, porque a caridade é o ato de emanar, de você jogar para o universo coisas boas. Independente do meu grau de evolução que eu tenho como espírito, eu consigo fazer esse tipo de emanação, pequeno ou grande. E não dependo de ninguém de tentar melhorar esse tipo de emanação. Então, manter-se, vamos colocar assim, vigiar e orai. Se nós colocarmos a nossa cabeça para manter o rumo de estar em comunhão com Deus, mantendo a gratidão, mantendo orações, de pedindo ali proteção, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, lembrando sempre aquele trecho que, que existe na oração principal que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. Eu gosto sempre de repetir isso. Aquele trecho que fala assim: seja feita a vossa vontade, não a minha vontade. Então, quando eu começo a entender isso, que é a vontade dele, e eu emano isso para o meu próximo também, de uma forma de coração e amor, é o caminho para nós termos uma sociedade cada vez mais evoluída. Então, esse orar e vigiar é nesse sentido. É de sair daqui com o sentimento de que eu vou ter um compromisso comigo mesmo. Eu vou continuar orando e vigiando os meus pensamentos, que geram sentimentos, que geram atitudes, boas ou ruins. Tem uma frase que eu queria passar para vocês, de uma pessoa muito conhecida de todos. Até tem gente que fala que não conhece, né? Mas eu duvido. Alguma vez já viu, alguma vez já teve alguma coisa, alguma relação com ele. Chamado Jesus, né? Registrado pelo Lucas. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurais procurai e encontrareis, batei e vos será aberta. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Por que isso? Porque eu resolvi trazer essa frase como um incentivo aqui final. Que quando eu consigo olhar para dentro e entender essa mensagem profundamente, significa que eu estou religado com Deus. Significa que eu estou seguindo os ensinamentos de Jesus, estou policiando os meus pensamentos e tentando fazer melhor através das minhas atitudes. E é isso. Esse é o melhor caminho para a reencarnação. Não tem segredo, nós que complicamos. Por isso, tornem-se os melhores pilotos de suas vidas. Agradeço muito a atenção e desejo uma boa noite a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja.